Bom, turminha, tudo bem com vocês? Passaram o final de semana, passaram bem, se divertiram, mas se cuidaram, né? Isso é muito importante. Então, agora nós vamos começar a nossa aula de segunda-feira, né? Hoje é dia 12 de julho e nós vamos começar com a nossa correção diária, né, que nós fazemos, por exemplo, hoje nós vamos fazer a de língua portuguesa, que foi de sexta-feira, né, do livro Aprender Sempre, da página 38 até o 40. Vamos lá. Vocês se lembram que nós trabalhamos a ficha técnica de animais, né? É, e aí nós trabalhamos com esse bichinho aqui, ó, fichas técnicas de animais. É o animal tamanduá bandeira. Vamos ver a nossa correção sobre o tamanduá. Vamos, turminha. Então, turma, vocês fizeram o cabeçalho, a rotina, né? Vocês fizeram o alfabeto. No alfabeto, a professora pediu para vocês circularem o nome do animal que nós estudamos hoje, na sexta-feira, né? No dia 9. Então, aqui é o dia 9 de julho, que foi sexta-feira, olha. Então, nós estudamos o tamanduá bandeira. Então, a professora escreveu aqui o nome dele, e são essas letrinhas, ó, o T, o A, o M, o A, o N, o D, o U e o A de novo, o B, o A, o N, o D, o E, o I, o R e o A, essas letrinhas aqui que vocês tinham que circular lá no alfabeto, tá? Do nome do bichinho. Então, a professora verificou, vocês fizeram bonitinho, tá? Tá perfeito. E aí depois a professora fez a leitura, né, do tamanduá bandeira, das curiosidades dele, do que, como que ele é, das características, o que ele gosta, o que ele faz, qual é a altura, o peso, onde ele vive, os hábitos dele. Então a professora fez toda a leitura e falou para vocês irem é, é, como é que fala? Grifando embaixo, passando o tracinho embaixo do que vocês achavam mais interessante. A professora mesmo foi mostrando algumas coisas para vocês. E aí, para depois responder, aí eu fiz a explicação para vocês, né? De tudo, fui falando e explicando, e depois nós tínhamos que responder essas perguntas aqui, olha. Então, qual foi a informação mais curiosa que você descobriu sobre o tamanduá bandeira? Então, cada um vai achar uma informação mais legal, mais curiosa. Eu achei o do cupim, mas eu não coloquei aqui, porque aqui vai ser cada um vai colocar o seu. Então, eu achei legal falar que ele come 30, cupim não, 30 mil insetos por dia. Eu achei, nossa, é muito inseto, né? Então, se fosse eu colocaria aquele, mas vocês podem achar outras coisas. Pode achar do focinho dele, que é fino e comprido, né? Pode achar outras coisas aí, né, turminha? Então, essa é uma resposta pessoal. Aí na letra B, está perguntando assim: ó, o tamanduá-bandeira está classificado como vulnerável. O que isso significa? Então, a professora falou para vocês no dia e eu coloquei a resposta aqui. Olha, vulnerável quer dizer assim, que ele ainda é considerado frágil, um animal frágil. Por mais que ele viva em vários locais, ele ainda é frágil e ele corre o perigo de ser atacado por outro animal, por caçadores, de alguma forma. Então, ele é vulnerável, quer dizer frágil, ele é frágil e corre risco. Tá bom, turma? Aí, continuando, agora vocês tinham que fazer a ficha técnica dele. E como fazer isso? Então, a professora falou: vocês vão pegar a informação lá daquele texto que a professora leu e vocês vão colocar aqui, escrever aqui. Então, olha lá, qual é o nome desse animal? Então, colocamos tamanduá bandeira. Quais são as características? Então, lá está falando as características. Então, olha lá, eu coloquei bem simples para vocês. Ó, o focinho longo, né, e fino, e a cauda em forma de bandeira. Possuem garras muito desenvolvidas nas patas dianteiras. Então, eu coloquei essas características, bem simples. Depois, a alimentação. Então, lembra que eu falei que ele tinha uma que ele mais gostava, que era a principal? Qual que é? O cupinzeiro, eu coloquei. Mas aí eu coloquei do cativeiro, que quando ele está no cativeiro, a alimentação dele é a base de leite de soja, de ração de cachorro, de carne moída, de ovos, de frutas e de vitaminas, olha aqui, sais minerais, e que os cupins são oferecidos sempre que eles conseguem, né? Sempre que possível, tá bom?
Aí os hábitos dele foi o que a professora falou, os hábitos crepusculares. E aí eu coloquei o significado aqui para vocês não esquecerem do crepusculares. É quando ele sai para caçar, para comer, né? Para ter os seus hábitos ao amanhecer e ao anoitecer. Então, quando amanhece, ele vai lá. E quando anoitece, ele também vai lá, tá? E os casais se encontram na época da reprodução. Esse é outro hábito que acontece. Então, só na época de fazer os filhotinhos é que eles costumam se encontrar, os casais, tá? O macho e a fêmea. Aí depois, lugar onde ele vive. Então, eu coloquei aqui, igual nós tivemos a informação lá no final, que ele habita, quer dizer, olha aqui, eu coloquei entre parênteses, ele mora, habitar é morar, tá? Ele habita em diferentes biomas. O que quer dizer biomas? Espaços geográficos. Então, ele habita em diferentes espaços geográficos. Ele pode ser encontrado em vários locais. Então, foi isso que a professora colocou aqui. E uma curiosidade. Então, eu coloquei a minha curiosidade, que eu achei legal. Ele se alimenta aproximadamente de 30 mil insetos por dia. Então, essa foi uma curiosidade que eu achei legal e coloquei aqui. Vocês podem colocar outra. Tá bom, turma? Aí, aqui para encerrar, então nós temos essa última página. Olha, quais outras curiosidades vocês gostariam de compartilhar? Então, é uma resposta pessoal. Cada um iria falar as outras curiosidades que vocês acharam legal dele, né? No vídeo podia aparecer mais alguma outra coisa diferente que nós não sabíamos e vocês poderiam colocar aqui. Então, resposta pessoal, turminha. Então, a nossa correção termina por aqui. Façam, acompanhem e refaçam se vocês não conseguiram refazer direitinho, né, conforme a correção que nós fizemos. Se vocês tiverem dúvida, chame a Pro no privado. E agora nós vamos para a nossa aula de CHN. Vamos lá. E hoje tem joguinho para vocês, hein, turma? Vamos já estamos em ritmo de férias. Vamos lá, turminha.